Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A despedida. Jesus continuou falando com seus discípulos. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse. Vou e retorno a vós. Se me amasses, ficarias alegres por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem. Contra mim, ele nada pode, mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como, porém, também estas palavras perturbassem os apóstolos, que ficaram imaginando os ódios e guerras que os aguardavam após a retirada do Senhor, de novo o Senhor os consola dizendo: Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Santo Agostinho. Deixa-nos a paz deste tempo, para que, com ela, vençamos o inimigo, e também para que nos amemos uns aos outros. E a sua paz nos dará no tempo vindouro, quando reinaremos sem inimigos, e quando nunca poderemos ser discordantes. A paz a nós é Ele mesmo, e como cremos que é, e como veremos de fato. Mas por que quando diz, deixo-vos a paz, não completa, e sim quando diz, vos dou? Deve-se subentender a palavra onde não está? Ou talvez algo oculto? Ele quis que significasse a sua paz aquilo que ele possui, e porque a paz que ele nos deixou neste mundo pode ser chamada antes de nossa do que dele, não há nada que esteja em conflito com ele, porque ele está completamente livre de pecado, e nós, por outro lado, temos a paz compatível com o estado que nos faz ter de dizer: perdoai as nossas dívidas. Mas também há paz entre nós, porque sabemos do amor que temos um pelo outro. Mas mesmo essa paz não é plena, porque não vemos os pensamentos de nossos corações. Nem me escapa que essas palavras do Senhor podem ser consideradas como uma repetição do mesmo pensamento. E como o Senhor continua, não vou-la dou como o mundo a dá, o que pode significar senão a paz dada por homens que amam o mundo? Eles concedem paz um ao outro para desfrutar o mundo sem perturbação. E quando eles concedem paz aos justos, de tal forma que eles param de persegui-los, a paz não pode ser verdadeira, onde não há verdadeira concórdia, porque desunidos estão seus corações. São João Crisóstomo. A paz exterior serve muitas vezes ao mal e de nada serve aos que a possuem. Santo Agostinho. Ora, a paz é a serenidade da mente, a bonança da alma, a simplicidade do coração, o laço de amor, a comunhão na caridade, e não poderá entrar na herança do Senhor quem não quiser observar o testamento da paz, nem poderá ter concórdia com Cristo quem quiser estar em discórdia com outro cristão. São João Crisóstomo. Como as palavras que acabava de dizer, deixo-vos a paz, eram próprias de quem se despede, e isto talvez pudesse perturbar os discípulos, por isso é que lhes diz em seguida:
não se perturbe nem se intimide o vosso coração, porque este duplo sentimento vinha de um lado do amor e de outro do medo. Santo Agostinho. O coração deles podia temer e estar assustado, porque Cristo sairia de perto deles, ainda que logo voltasse, e talvez ficassem como o rebanho que o lobo ataca na ausência do pastor, e segue-se. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Iria pelo que tem de homem, ficaria pelo que tem de Deus. Por que ter perturbado e estremecido seu coração quando, embora não mais à vista, Cristo não abandonou o coração deles? E para que entendesse que quando ele disse que estava indo embora, falava como homem, disse: se me amasseis, ficarias alegres por eu ir para o Pai. Pela mesma razão que o Filho não era igual ao Pai, por isso irá para o Pai, donde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas também porque é igual ao que o gerou, não está separado do Pai, mas está com ele em todos os lugares, com a mesma divindade que não ocupa lugar. O próprio Filho de Deus, igual ao Pai na forma de Deus, porque foi aniquilado e não por deixar a forma divina, mas por assumir a de servo, também é maior do que ele mesmo, porque a forma de Deus, nunca perdida, é superior ao de um servo, que foi assumida. Esta, então, é a forma de servo, em relação à qual o Filho de Deus é menor, não só para o Pai, mas também para o Espírito Santo. Também, no que diz respeito a esta forma de servo, Cristo era inferior aos seus próprios pais, quando em criança foi submetido a eles, segundo o Evangelho. Reconheçamos, então, a dupla natureza de Cristo, aquela pela qual ele é igual ao Pai, que é divino, e a humana, que o torna inferior ao Pai. Uma e outra natureza não constituem dois, mas apenas um Cristo, porque Deus não é uma quaternidade, mas uma trindade. Ele também disse: se me amasseis, ficarias alegres por eu ir para o Pai, visto que a natureza humana merecia a alegria por ter sido assunta pelo Verbo unigênito, que torná-la-ia imortal no céu, elevando a terra às alturas, e que o pó incorruptível se assentasse à direita de Deus Pai. Quem, que ama tanto a Cristo, não deveria se alegrar, vendo sua natureza elevada ao grau imortal e tendo seu eu vindouro como glória por meio de Cristo? Santo Hilário de Poitiers. Se o Pai, por sua autoridade de ser o que dá, é maior, por acaso o Filho é menor pela admissão de ser o que recebe? Sim, o que dá é maior, mas não é menor aquele que recebe o ser igual ao Pai. São João Crisóstomo. Os apóstolos ainda não entendiam o que significava a ressurreição predita a eles, quando o Senhor disse: vou e retorno a vós, nem a doutrina adequada a respeito do Senhor, e julgavam que o Pai fosse superior. Dizia-lhes, entretanto, que mesmo que temessem por ele, crendo que não se basta para auxiliar-se, nem confiando que lhes veria outra vez, ao ouvir que iria ao Pai, convinha que se regozijassem pela ida a Deus, que é poderoso para acabar com tudo de mal. Tudo isso se dirigia à fraqueza dos discípulos. Por isso, ainda diz: eu vos disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Santo Agostinho. Todo aquele que tem obrigação de crer não deve crer antes do acontecido? Não é esse o louvor da fé, se o homem crê sem que tenha visto? Pois está escrito: porque viste, creste. Mas aquele a quem se diz isso não acreditou no que viu. Viu o homem e acreditou em Deus. Mas, ainda que se acreditasse nas coisas que se veem, como se diz de cada um que viu com os olhos, no entanto, essa não é a fé que edifica a nós, e sim pelas coisas que vemos se altera em nós a crença naquelas que não se veem. Está dito: quando acontecer, porque depois da morte o veriam subindo ao Pai, e depois de terem visto, deviam crer que era ele o Cristo, o Filho de Deus, porque pode fazer tudo isso e predizer antes que acontecesse. E não deveriam crer nisso por alguma nova fé, mas pela mesma fé aprofundada, ou ainda melhor, quando morreu Cristo, a fé foi abalada, e quando ressuscitou, foi levantada. Santo Hilário de Poitiers.
Em seguida, Nosso Senhor fala do tempo em que haveria de receber de volta o salário de sua glória. Já não conversarei muito convosco. São Beda dizia essas coisas porque já pairava o tempo em que seria apreendido e conduzido à morte, pois o príncipe deste mundo vem. Santo Agostinho. Quem mais senão o diabo? Mas ele não é o príncipe das criaturas, e sim dos pecadores. Por isso, quando o apóstolo diz contra os dominadores deste mundo tenebroso, ele imediatamente expõe o que entende por mundo tenebroso, isto é, dos ímpios. E não tem nada em mim, porque nem Deus veio com o pecado, nem a Virgem deu à luz a sua carne da descendência do pecado. E como se alguém se opusesse a ele, então como é que vós morreis sem pecado, quando só este é digno de morte? Ele continua: contra mim ele nada pode, mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Que o Filho seja obediente à vontade e ao preceito do Pai não prova, nem mesmo nas relações entre os homens, que seja diferente ou desigual à natureza do Pai, que manda, e do Filho, que obedece. Acresce que o Cristo não é apenas Deus, no que é igual ao Pai, mas também homem, no que é menor que o Pai. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.